gente! Vamos entender as etapas da respiração celular? Só para lembrar, a respiração celular, ela tem como objetivo produzir energia. Essa energia nós chamamos de ATP. Nos vegetais, eles vão liberar gás carbônico e água através dos estômatos. Lembraram lá? Se não lembraram ou se não entenderam, volta lá no vídeo 1 dessa aula. Para a gente poder entender o processo de respiração celular, a gente precisa relembrar as 3 partes fundamentais da célula, porque a gente precisa saber onde essas etapas acontecem. Então vamos lá. As 3 partes principais de uma célula eucariótica é membrana, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula, como se fosse um porteiro. Além disso, ela vai proteger a célula do meio externo. Ela vai funcionar como se fosse um envelope. O citoplasma, ele tem um líquido meio que gelatinoso. Ele é também chamado de citosol. Dentro do citoplasma, acontecem várias reações químicas e tem várias organelas. Imaginem a célula como uma fábrica. Cada organela tem a sua função. E a função da mitocôndria, que vocês já viram, é fazer a respiração celular e a síntese de energia. O núcleo, ele é o centro de controle da célula. Então, tudo que acontecer na célula é porque o núcleo autorizou que fosse realizado. Certo? Entenderam por aí? Pronto. Nós temos 3 fases de respiração celular. A primeira é a glicólise, depois é o ciclo de Krebs ou ácido cítrico e depois é a fosforilação. Tá vendo? Soletrei porque vocês dizem que tem nome difícil em ciências. Não sei quem inventou isso. Então, a glicólise, ela é a primeira etapa. Ela acontece no citoplasma, fora da mitocôndria. Nessa reação química, vai acontecer 10 reações químicas nessa fase, tá? 10. Então, a glicólise, ela trabalha muito. Então, são 10 reações químicas que vão acontecer nessa fase, lá no citoplasma, certo? E esse trabalho todo, professora, vai resolver em que vocês sabem o que ele vai resolver? Ele vai pegar essa glicose, vai transformar em 2 moléculas de ATP. Só que antes disso, ele ainda pega a glicose, transforma em uma molécula chamada ácido pirúvico ou piruvato. Eu gosto mais de usar piruvato. Depois que eles fazem isso, eles transformam em ATP, em apenas 2 moléculas. Então, imaginem aí 10 etapas para fazer 2 moléculas, ok? Depois, passa para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele já ocorre dentro da mitocôndria. Então, ele vai precisar pegar esse piruvato e transformar ele em uma molécula chamada de acetil-CoA. E vai acontecer 8 reações químicas. Então, ele trabalha um pouquinho menos que a glicólise, mas ele vai formar 4 moléculas de gás carbônico e 2 moléculas de ATP. Sim, gente, a última fase é a fase da fosforilação oxidativa. Ela também vai acontecer dentro da mitocôndria, só que numa fase mais intensiva. Ela vai fabricar de 26 a 28 moléculas de ATP, ou seja, ela fabrica uma quantidade bem maior e essa energia ela vai ficar armazenada na célula e vai ser utilizada toda vez que o organismo precisar fazer alguma função, certo? Então, a gente pode dizer que nessa fase da respiração celular, no final vão ser produzidas cerca de 30 a 32 moléculas de ATP, no final de todas as etapas da respiração celular, certo? Conseguiram entender direitinho?
Se não, lembra de colocar a dúvida lá no fórum, tá bom, pessoal? E a gente volta aqui no vídeo 3, que é o vídeo de encerramento, e onde eu vou explicar para vocês a atividade pós-aula. Então, até daqui a pouco.